Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 9 do Colégio Naval de 1987. O número raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16 está situado entre quais desses números? Então, para resolvermos este problema, nós vamos nos utilizar de um resultado importante que envolve média aritmética e geométrica, que nos diz o seguinte. Você pode, inclusive, fazer a demonstração desse resultado em casa como um exercício, né, que não é muito difícil. E ele nos diz o seguinte, ó, e se A e B são dois números reais maiores ou iguais a zero, então a média aritmética entre esses dois números é maior ou igual que a média geométrica entre esses dois números, ou seja, A mais B sobre 2 é sempre maior ou igual que a raiz quadrada de A vezes B, em que A e B são dois números reais maiores ou igual a zero. Então isso aqui vale para todo A e B pertencente aos reais não negativos, né? Para A e B reais maiores ou iguais a zero. E você também pode demonstrar que essa igualdade aqui ela vai valer sempre que A é igual a B, e só vai valer nesse caso. A média aritmética vai ser exatamente igual à média geométrica quando os números A e B são iguais. Então, nós vamos usar esse resultado para resolver este problema da seguinte forma. Nós vamos chamar de A raiz cúbica de 4 e nós vamos chamar de B a raiz cúbica de 16. E vamos usar agora essa desigualdade para esses dois números. Então, a média aritmética deles, né, que é raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16. Isso aqui sobre 2, né, a média aritmética, vai ser maior ou igual que a média geométrica entre esses dois números, ou seja, a raiz quadrada do produto desses dois números. É o que está aqui, né? Agora, quanto que vale isso daqui? Ó? Isso daqui eu vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é igual, né? Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada da raiz cúbica de 4 vezes 16. 4 vezes 16. Só que isso aqui é igual a raiz quadrada da raiz cúbica de 4 vezes 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, né? Porque o 16 é 4 ao quadrado, né? Isso aqui nos dá 64. Então, a gente pode escrever assim, aqui, isso aqui, né? 4 vezes 16 é a 4 ao cubo, né? Então, vamos obter a raiz quadrada. Quanto que vale a raiz cúbica de 4 ao cubo? É igual a 4. Né? A raiz cúbica de 64 é igual a 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Em outras palavras, o que nós concluímos? Ó? A gente acabou de concluir que a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 16 sobre 2, ou seja, a média aritmética entre esses dois números é maior ou igual a 2. Ó, isso aqui, né? Isso daqui é maior ou igual a 2. E agora a gente pode passar esse 2 para cá multiplicando, ó. Então vamos obter o seguinte, ó, que a raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16, isso daqui vai ser igual, vai ser maior ou igual que 4, né? A gente passou o 2 para cá multiplicando esse 2, fica 2 vezes 2 igual a 4. Agora perceba que o 4 é maior do que 3, estritamente maior do que 3. Ou seja, a raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16 é estritamente maior do que 3. E agora, olhando para essa desigualdade aqui, a gente pode somar o número 1 dos dois lados da desigualdade. Vai ficar 1 maior que raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 16, maior do que 1 mais 3, que é igual a 4. E agora a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados dessa desigualdade aqui. Vamos obter a raiz quadrada de 1 mais raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 16. Quanto que vai ser isso, né? Isso daqui, né, vai ser maior do que a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então a gente só pegou essa desigualdade aqui e extraímos a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada deste número aqui vai ser
maior do que 2. Ou seja, já temos uma parte, né, da demonstração do nosso resultado. A gente sabe, portanto, que este número aqui do enunciado do problema é estritamente maior do que 2. E nós vamos provar que ele é menor ou estritamente menor do que 2,5. Como que a gente vai fazer isso? Ó? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar ele aqui, ó, 1 mais a raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16. Isso daqui, né, na raiz, né, a raiz quadrada desse número aqui, isso daqui é menor do que o quê? Ó? Isso daqui é menor do que a raiz quadrada, né? Então, essa raiz quadrada aqui que eu acabei de fazer é essa daqui, né? Perceba que o raiz cúbica de 4, ele é menor do que raiz cúbica de 8, né? Porque o 4 é menor do que o 8 e a raiz cúbica é uma função crescente. E por que eu estou pegando esse 8 aqui? Porque o 8 é um cubo perfeito, né? Daí a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, porque o 8 é 2 ao cubo. E raiz cúbica de 16 é menor do que a raiz cúbica de 27, né? Porque o 16 é menor do que o 27 e raiz cúbica é uma função crescente, né? A função raiz quadrada também é uma função crescente. E por que eu peguei o 27? Porque 27 é 3 ao cubo. E raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3. Isso daqui, ó, isso daqui é exatamente igual a raiz quadrada de 1 mais 2 mais 3. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, raiz cúbica de 27 é igual a 3. E quanto que vale isso? Isso dá a raiz quadrada de 6. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Mas perceba que o 6, ele é menor do que 6,25. Né? Então a raiz quadrada de 6 é menor do que a raiz quadrada de 6,25, porque a função raiz quadrada é uma função crescente. E por que eu coloquei aqui o 6,25? Porque a gente sabe que 25 ao quadrado é 625, né? O 625 é um quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Então isso daqui, ó, isso daqui é 2,5. Então a gente conclui o seguinte, ó, que isso daqui, este número é menor do que o 2,5. Então, dessa desigualdade aqui, ó, e dessa que nós acabamos de descobrir, nós temos o seguinte, ó, que 2 é menor do que a raiz quadrada de 1 mais a raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 16. E isso daqui é menor do que 2,5. E, portanto, o número do enunciado do problema está entre 2 e 2,5. A nossa resposta é a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!